Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é Fábio Leto do canal SmartSec. Vamos falar um pouquinho sobre segurança de interação com airdrops. Então assim, o que são airdrops, né, pessoal? Para quem já está na Web3 sabe muito bem que os airdrops são projetos que estão para ser lançados, tá? Então assim, são projetos que eles vão dar algum tipo de recompensa por você participar desse projeto. Alguns você tem que entrar com dinheiro real nesse projeto, então você tem que fazer um investimento real nesse projeto, até para que eles tenham um caixa para poder utilizar nesse desenvolvimento, ter um dinheiro para poder bancar esse desenvolvimento e em troca eles vão te retornar a moeda, por exemplo, desse projeto para você ter na sua carteira. E alguns projetos você nem precisa estar utilizando dinheiro real. Você pode estar utilizando as moedas de testnets, né, que são moedas que você pega em faucets, que são locais na internet que você pega isso de forma gratuita, que você faz interações, testes nessas redes, para que possam depois receber também recompensas. Esses airdrops nem sempre trazem recompensas, então assim, é quase que uma caça ao tesouro do mercado da Web3. Então assim, existem inúmeros projetos, inúmeras possibilidades de airdrops, e até na nossa comunidade lá no Discord, aqui que vocês podem visualizar no QR Code acima, a gente só coloca as opções que não utilizam dinheiro real. Até para não ter um risco na relação ao investimento, porque nem é o nosso foco. A gente não tem foco em investimento e nem em recomendação de investimento, e sim explicar a segurança nessas interações. Então, assim, a gente tem lá no nossa comunidade, a gente fala bastante sobre airdrops que são utilizando somente dinheiro de testnet, que são dinheiros que você pega gratuitamente, são dinheiros que não têm um valor real, mas que você pode fazer todos os tipos de interações e fazer todo o teste nessas redes, nesses sistemas, nesses aplicativos descentralizados, esses dApps, para que eles possam visualizar se está tudo ok com o sistema para o seu lançamento. E em troca pode vir ou não uma recompensa em uma moeda real. Tá, ok? Então assim, vou falar um pouquinho sobre segurança, conceito básico de segurança em airdrop, que é o nosso foco aqui da SmartSec. Tá bom? Então o que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre a segurança nas interações, tá? É um artigo que eu criei, tá? Como eu disse, o airdrop é um método importante e popular, tá? Na Web3 para a distribuição de criptomoedas. Mas também pode ser uma fonte de riscos, tá? Isso é o que eu vou estar falando com vocês aqui ao longo do tempo. Então, assim, o interessante é a gente ter noções de tentar identificar airdrops ilegítimos e fugir o máximo possível de minimizar os riscos nesse tipo de interação. Como eu mesmo disse, é uma interação necessária, uma interação que acontece no nosso ecossistema de Web3, porém, se nós fizermos isso de uma forma mais tranquila, tomando alguns cuidados, com certeza a gente vai minimizar os riscos de perder nossos ativos, por exemplo, nas nossas carteiras inteligentes. Tá bom? Então, assim, eu já disse o que é um airdrop, né? Então, assim, eles distribuem. Muitas vezes, tem casos de airdrops que você faz somente o custo da taxa de gas, que é a taxa da rede. Tem alguns airdrops, muitos airdrops agora atualmente da rede BRC20 Ordinals, lá do Bitcoin. Tem inúmeros airdrops na rede Ethereum, Starknet, entre outras, né? E assim, são airdrops de moedas, airdrops de NFT. Então, assim, tudo isso é baseado no quê? Como eu disse para vocês precisam saber como fazer a interação, saber se alguns airdrops que solicitam, né, que você invista um pequeno valor em troca de um futuro, uma possibilidade de recebimento futuro, tem que ter muito cuidado, tá? Porque existem muitos desses airdrops são basicamente scams, são sites ilegítimos que querem só que você coloque o seu dinheiro ali, sua criptomoeda, e depois ele some como do nada, tá bom? Então, assim, o que a gente precisa entender na parte de segurança? Analisar muito bem a questão do airdrop, tentar verificar as possibilidades de comunidade, interações em fóruns, pesquisar muito antes de fazer esse tipo de interação, tá bom? E assim, qualquer pessoa pode participar de um airdrop, tá? Então assim, basicamente é só fornecer o endereço da sua carteira, com a blockchain escolhida, como disse, é um airdrop da Ethereum, você vai pôr uma carteira Ethereum, se é um airdrop da Solana, você vai fazer uma carteira compatível com o blockchain Solana, se for Starknet, uma carteira, e assim sucessivamente, tá bom? E geralmente essas moedas que eles distribuem, quando distribuem, sai mesmo o airdrop, você tem a recompensa, sempre tem um valor limitado, tá? E ela pode se tornar valiosa ou não ao longo do tempo, aí depende do sucesso do projeto. Por isso, o airdrop é extremamente importante para o ecossistema da Web3. Assim, os novos projetos precisam de dois fatores. Um,
Muitos precisam de um fator financeiro se não tem um investimento externo para esse projeto, então eles precisam que você faça uma interação colocando o valor nesse airdrop, mas como disse, não é uma recomendação de investimento. Você tem que analisar muito bem e ter ciência do que está fazendo em relação a isso quando a gente envolve dinheiro físico. Tá? Que é quase você está meio que investindo nesse projeto, sendo um investidor anjo, por exemplo, desse projeto, para poder receber uma recompensa futura caso dê certo. Tá? E eu particularmente recomendo vocês fazer o quê? Sempre com interação, utilizando os testes, né? Utilizando moedas que não sejam de verdade, não sejam moedas reais, né? Só de testnet, para que vocês possam trocar o mesmo tempo de vocês, conhecer os projetos, interagir com o projeto, fazer teste de bridge, de swap, teste de dApps, e depois no futuro, no pior dos casos, você só perdeu o seu tempo e não perdeu nenhum tipo de dinheiro. Tá bom? Então assim, é necessário. O airdrop é importante até para a evolução do ecossistema da Web3. Tá? Não podemos ignorá-los. Por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho sobre a questão da segurança nesse segmento da Web3. Bom? Quais são os riscos envolvidos com interações e novos airdrops? Evidente, já falamos bastante aqui, vamos repetir. O phishing scam. Então existem muitas formas de as pessoas tentarem interagir com você, mandando mensagens privadas no Telegram, no Twitter, até pessoas sem querer recebem essa mensagem, acaba distribuindo, disseminando sem ter uma consciência se isso é real ou não. Então assim, muito cuidado com e-mails, SMS falsos, sites falsos de airdrops, porque o que eles querem? Normalmente roubar as informações suas, ter acesso a uma interação sua, por exemplo, da sua carteira com esse airdrop, para que ele possa ter um total acesso para tirar os ativos, quando é uma carteira que tem ativos reais ali dentro, que eu não recomendo, tá? Eu digo, a gente utilize sempre o airdrops, deixa uma carteira específica para airdrops, uma carteira específica para cada interação que você faça com o airdrop. Esse seria o ideal. Cria uma conta, não é uma carteira, você cria uma conta nessa carteira com endereço específico para cada tipo de airdrop. E aí você vai ter uma segurança, qualquer problema que você vai estar fechado somente ali. Tá? Então assim, muito cuidado. Umas coisas também que acontecem muito, alguns airdrops, às vezes tem airdrops aí até de projetos, pode ser quando você tem de metaverso, alguma coisa, você tem que fazer uns testes de metaverso e receber moeda futura metaverso. E eles pedem para fazer um arquivo de download, para você fazer uma interação, acessar um sistema de metaverso. E aí o que acontece? Tem que tomar muito cuidado que esses arquivos podem conter malwares, que são vírus embutidos nesses arquivos, que quando você instala na sua máquina, ele vai implementar um malware, que é quase um vírus, né? Que vai estar roubando as informações não só da Web3, mas de tudo que você interage no seu computador ou no seu aparelho celular, no seu smartphone. Tá bom? Outra coisa que também tem muito normal no airdrop são os scans, né? São os airdrops falsos que eles fazem. Criam inúmeros projetos que não existem, só para que você faça qualquer tipo de interação, você faça qualquer tipo de investimento em um projeto que não existe. Eles geralmente são airdrops que eles trabalham bem a parte de marketing, trabalham bem a parte de... Mas assim, cabe a você verificar se a comunidade é ativa, se tem um Twitter com vários seguidores, do tempo que foi criado esse Twitter, que foi criada a conta. Faça uma análise muito detalhada. Como disse, quando você investir dinheiro real, uma cripto real, tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque muitos deles querem que você faça um investimento e quando você vê, eles somem do nada. Não é que o projeto não deu certo, o projeto nunca existiu. Tá ok? Então assim, como identificar uns airdrops ilegítimos, né? Os sinais de alerta. Endereços de e-mails não confiáveis. Então assim, vem um e-mail lá, é um airdrop, por exemplo, da Scroll, da ZetaChain, da Zetalabs. Então assim, você vai lá e vê um e-mail, não sei o que, scroll.gmail@hotmail. Não, se não é um e-mail, não é um e-mail do site oficial do projeto, então fique atento. Isso aí provavelmente é um e-mail não confiável e provavelmente é um scam, tentando se passar para que você faça uma interação com isso e ele roube os seus dados ou as informações de alguma forma, tá? Sites também que parecem suspeitos, tá? Tem muitos sites que o pessoal fala assim, olha, vem aqui, faça uma interação. Até a gente comentou, teve muitas interações aí na comunidade do Longo Tempo, que já não é a primeira vez, do Elon Musk fazendo um vídeo no YouTube pedindo para entrar no site Musk, não sei o que, 2020, alguma coisa. E você vai lá, você faz a interação, coloca um dinheiro, conecta a sua carteira para você receber um valor da Tesla, projeto da Tesla. Nunca existiu isso. Então assim, estava claro, mas... Por que isso existe? Porque muitas pessoas não têm o conceito de segurança, não têm a cultura de segurança. Então assim, elas vão ser pegas novamente pela ansiedade, pela empolgação, que é isso que os criminosos virtuais querem.
Então, assim, muito cuidado com os sites suspeitos. Verifica, se você tem dúvida, será que é um projeto real? Pesquisa ali no Google, pesquisa o nome do projeto, vai no site oficial, vê se é o link oficial, se é o site mesmo. Então, assim, muito cuidado com as interações. Tá? Então, o mercado de airdrops é um mercado onde tem muito phishing scam. Tem muita gente trabalhando, buscando essas pessoas que querem receber essas moedas em primeira mão, essas criptomoedas em primeira mão. Então, assim, muito cuidado com as interações. E uma coisa que é extremamente importante. Normalmente, esses airdrops não solicitam informações pessoais, tá? A maioria dos airdrops legítimos, olha, pode dizer total maioria, não vai pedir o seu nome, seu e-mail, o seu celular, telefone, não vai pedir isso. Ele vai querer só a conexão da sua carteira. Por quê? A recompensa ele vai mandar por onde? O endereço que foi feita a interação, é óbvio. Então, assim, não tem porquê você passar informações pessoais, informações mais detalhadas, e-mail, nome, aparelho celular, para essas pessoas. Então, assim, muito cuidado. Então, assim, pesquise. Vai ter casos que vão pedir. Tá? Tem alguns airdrops aí que a gente até indicou para nossa comunidade, um airdrop que era de um NFT do projeto Bob Burnquist, que é um projeto que o site precisa do e-mail para quê? Porque ele precisa que esse e-mail, depois de você mintar esse NFT, ele te informa os próximos passos para você receber os benefícios. Beleza, utiliza um e-mail próprio só para isso. Um e-mail só para você receber esses airdrops. Entendeu? É fácil criar um e-mail em qualquer conta gratuita do Gmail, Hotmail. Então, é fácil. Cria um e-mail só para isso, mas não passe mais nenhum outro tipo de informação pessoal. Evite isso. Quando pede muita coisa, desconfie. Lembra? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas interações. A Web3 depende que nós somos a ponta da segurança. Nós somos o elo mais fraco em relação à segurança dentro da Web3. Ok? Dica para participar de uns airdrops. Uma carteira específica para esse fim. Então você cria uma carteira específica para esse fim, com as contas específicas para cada interação, para cada airdrop. Então elas vão estar totalmente separadas. Então, se você pode fazer isso, a gente chama de burn wallets, só para fazer interação no airdrop. Ah, Fábio, mas eu tenho um airdrop que precisa que colocar um pequeno valor alguma coisa. Puxa, aí é uma opção sua. É uma escolha sua, faça a sua análise. A gente não recomenda fazer isso, mas se você quer fazer investimento, fique ao seu critério, não é verdade? O critério de quem investe é da pessoa que está fazendo, investindo dinheiro real. Então, assim, utiliza isso, uma carteira específica, com contas específicas para você fazer essa interação. Não utilize a sua carteira do dia a dia de outros projetos de DeFi, de projetos de cripto, não mexa, não envolva. Deixa uma somente para airdrop, tá? Leia bastante as análises de airdrop, tá? Entendeu? Verifica se ele é legítimo, entra no site, dá uma olhada na comunidade, verifica se tem comunidade ativa no Twitter, Instagram. Tem um site, um sistema muito legal que é o Galaxy, que eu vou mostrar para vocês, que ele traz vários novos airdrops, assim, então assim, você consegue encontrar novos airdrops por lá, fazer interações até por lá. Então assim, analise, verifique, pesquise o projeto. Aliás, até porque para você ver que é um projeto que não tem um pingo de condição, tem um pingo de chance de dar certo, nem vai perder, mesmo que seja um dinheiro de testnet, né, uma moeda de testnet, você vai acabar perdendo o seu tempo em algo que não vai dar nada. Tá bom? Então assim, fica ao seu critério essa análise. Nós temos que saber aonde vamos interagir. A Web3 é importante. É por isso que a gente, Smart Sec, está aqui para poder criar esse conceito de segurança, tá? E como eu disse, nunca forneça informações pessoais. Jamais, tá? Airdrops de reputação nunca vão pedir informações pessoais para vocês. Nome, documento, imagina, documento, alguma coisa, não vai pedir. Não tem porquê. Porque a recompensa vai vir através do seu endereço da sua carteira. Tá bom? Agora, antes da conclusão, vou mostrar para vocês, mas eu tenho alguns exemplos de airdrops que utilizam uma moeda testnet da Ethereum. Da Ethereum testnet chama Goerli, tá? Então assim, se você pegar aqui, na Goerli você tem... você pode receber, por exemplo, nesse site aqui, ó, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, é um faucet que você vai lá, coloca o endereço da sua carteira, tá bom? Eu vou pegar aqui o endereço da minha carteira, vou colocar aqui, é quase uma mineração, tá vendo? É uma torneira mesmo, você valida aqui o CAPTCHA e começa a mineração. Na verdade, ele troca um pouquinho do seu processamento. Eu já fiz bastante disso aí nos últimos dias, que eu fiz algumas interações.
mas ele deixa que você faça no máximo 3 Goerli ETH nos últimos 5 dias. Tá? Ele demora em torno de umas 7, 8 horas utilizando o processamento, dependendo da máquina que você tenha, até mais. Tá? E quando ele termina esse processamento, ele vai lá, ele libera para você fazer o claim desse, por exemplo, de um Goerli Ethereum, e ele vai direto para sua carteira, para você poder fazer interação nesses airdrops. Então, assim, não é um dinheiro real, tá bom? Tem outros falsos que você nem precisa fazer esse tipo de mineração. Tem inúmeros outros falsos que você pode também pegar e já recebe direto na sua carteira para fazer os testes. Então, assim, custo zero, tá bom? Então, assim, é muito interessante. Um site que a gente tem muitos projetos é esse site do Galaxy, tá? Que tem várias campanhas aqui, da Linea, ZK-Bridge. Assim, ó, você vê que são projetos de NFTs, olha. Assim, dê uma analisada. Bastante projetos aqui que você pode analisar. E, por exemplo, esse projeto da Linea, que é da empresa da Consensus, que é do próprio MetaMask, né? Ele... deixa eu só pegar aqui, eu vou mudar a minha rede aqui. Então, assim, você tem algumas interações que você faz ao longo do tempo. Como assim? Seguir a comunidade no Twitter, seguir a comunidade no Instagram, fazer um teste de bridge, tipo a transferência desse Goerli para moeda Linea testnet. É um swap, né? Um swap entre o Goerli e a Linea testnet. Depois você faz um bridge da Linea para um outra blockchain. Então, assim, são interações que você só vai gastar tempo e não vai correr nenhum tipo de risco. E caso ocorra o airdrop da Linea, você vai acabar recebendo nessa carteira uma moeda real. Que aí você pode até transferir para uma outra carteira futura, trocar isso por no DeFi e acabou. Fica ao seu critério, tá? Tem muitos projetos aqui, por exemplo, tem o Scroll Testnet, tá? Que você vai lá, você conecta a sua carteira, você já adiciona a rede testnet, ali ó, tem várias opções, você fazer um bridge, um Block Explorer, tem várias, geralmente esses que são utilizando moeda que não são reais, é para você fazer algumas tarefas para testar o funcionamento do ecossistema desse projeto, desse airdrop. Então, assim, ele precisa saber o que vai dar problema, o que não dá. Então, assim, antes de lançar a versão alfa, você faz parte desse teste. E, em contrapartida, caso esse projeto vingue, você vai acabar recebendo alguma recompensa que muitas vezes nem sabemos como. Mas em muitos casos, as recompensas são muito boas. Tá? E como disse, com investimento zero. Tá? Então a gente tem um projeto da Zeta Labs também, que você conecta. Por exemplo, aqui ó, já tá o primeiro teste que eles estão pedindo é para fazer um swap da moeda Ethereum Goerli para moeda Zeta. Aí depois eles vão abrir para fazer um marketplace para teste, alguns DEPs. Então assim, analise os projetos. Então assim, o Galaxy tem bastante projeto por aqui para vocês analisarem, verificar. Sempre eu falo, deixa uma carteira específica para isso, conta específica para cada interação. E assim, como eu disse para você, não podemos deixar de participar do processo. Não podemos deixar isso de lado, né? Para não correr nenhum tipo de risco. Temos que interagir, mas saber interagir de uma forma segura, uma forma consciente, com uma cultura de segurança envolvida. Tá? Eu não vou explicar airdrop aqui, que não é meu foco. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é possível fazer isso de uma forma segura. Tá bom? E a nossa conclusão é bem simples, tá? Ele é muito... Participar do airdrop é interessante e divertido. Eu não participo nada que envolve dinheiro real. Eu só participo disso aí até para me poder entender como que é o processo, verificar. Eu tenho contas de Twitter específicas para esses airdrops. Eu tenho... às vezes você pode colocar até um Discord. Alguns airdrops pedem que você conecte o Discord, conecte uma comunidade. Você pode ter uma conta específica de Discord só para airdrops também, para não envolver o seu Discord principal. Então assim... importante você criar, a gente chama um black box segurança, criar um sistema próprio de contas de Twitter específicas, contas de Discord, conta de e-mail, para você fazer a interação. Porque no final, se der certo, ele vai mandar para aquela carteira, e aquela carteira você pode mandar para qualquer lugar o ativo real que você acabou ganhando por ter ajudado o projeto. Tá? Então assim, a gente precisa, como eu disse, o airdrop ele é muito importante. Tá? Evitando que o sistema Web3 precisa disso. Só que nós precisamos entender sempre a segurança em primeiro lugar. Tá? Não adianta a gente fazer algo na correria, fazer algo na ansiedade, na empolgação e esquecer questões básicas de segurança.
Pesquise um pouco, eu digo, é uma segurança fundamentalista. Quem trabalha com essa análise gráfica, análise fundamentalista, por exemplo, na parte de criptos, mais ou menos isso, vai fazer uma pesquisa do projeto, analisar o projeto, olhar os white paper, verificar o potencial do projeto, porque tem muita coisa que por ali você já verifica que não dá certo. Fique em dúvida, procure em fóruns. Tem muita comunidade no Discord. Se não tem a comunidade do próprio projeto, outras comunidades, vários influenciadores que falam sobre airdrops todos os dias. Pesquisem, discutam, batam papo, porque esse tipo de informação, quanto mais informação você tiver, melhor você vai estar preparada para não sofrer nenhum tipo de golpe, tá bom? Era isso que eu queria falar sobre airdrops. Peço que vocês deixem o seu like, ative o sininho, se inscrevam no nosso canal, tá bom? E em breve a gente vai ter novos conteúdos e também e também teremos umas lives semanais falando sobre os incidentes de segurança que ocorrem no nosso dia a dia, tá bom? Um forte abraço a todos e sucesso!